Sozinho estava a lamentar a minha dor, chorava triste sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor, só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou pra me ajudar, pra me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isto não me canso de dizer que te amo. Cavaleiro da luz, eu vou lembrar de você onde estiver. Quero dizer do bem que você me faz. Quero falar da luz que emana de ti, que sou feliz, pois estás junto a mim. Quero viver no teu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam, pois sei que estás em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco, quero estar em ti sempre, que minha alma esteja sob a tua paz. Jesus está em ti e tu estás nas aves do céu, nos peixes do mar, na natureza em flor, na presença do amor. Vem me ajudar a carregar a cruz, Francisco, cavaleiro da luz. Francisco, cavaleiro da luz. Meus irmãos, boa noite. Paz, nosso querido Mestre, esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho desta noite. 2100 anos antes de Jesus, já havia na dinastia de Uz leis que eram atribuídas a Deus. 2100 anos. O homem já buscava de alguma forma uma orientação divina. Esta orientação ela aparece justamente quando o homem, olhando a natureza e se sentindo menor do que ela, parte do pressuposto de que era necessário de que esta força que conduzia tudo isto fosse maior do que ele, e portanto ele seria guiado por essa força. Este conceito de Deus na vida do homem está sempre presente. Se nós fizermos um passeio em qualquer lugar, vamos encontrar o homem adorando um pedaço de madeira, uma árvore, alguma coisa
coisa assim? Porque é da natureza humana buscar a Deus. É da natureza humana encontrar Deus em qualquer lugar que Deus se encontre. E por isso essa busca, ela tem passado por diversas oportunidades de aperfeiçoamento, de formas, de modelos, até os dias atuais. Mas a maneira mais interessante de representar essa comunhão de Deus com o homem é, sem dúvida nenhuma, pensando nas associações, nas alianças que Deus fez com o homem. E a primeira aliança que Deus faz com o homem é justamente com Adão. No momento em que Deus estabelece um paraíso para Adão viver com a sua esposa, que na época era somente uma jardineira auxiliar, nível 1. Ela está ali agora com Adão num lugar maravilhoso. Pode fazer tudo, meus filhos, só não pode comer daquela árvore ali. E eles então têm uma lei. A lei é: pode fazer tudo, menos comer da árvore ali. A árvore do saber e da razão. Esta árvore do saber, da razão, do bem e do mal, é uma árvore que aparece na possibilidade do livre-arbítrio do homem. A partir do momento em que este homem tem na sua cabeça uma possibilidade de pensar e escolher. Porque o homem é diferente de uma maçã. A maçã, ela nasce do pé, cresce, amadurece e cai. Com a cor de maçã, com a forma de maçã, com o cheiro e o gosto da maçã. A maçã não faz cirurgia plástica para esticar o tecido. A maçã não faz regime. A maçã não cria leis. A maçã não constrói a sua própria casa. A maçã não guia o seu próprio destino. A maçã nasce maçã e morre maçã. E é assim que Deus faz uma maçã. Diz assim: não pense em nada, não faça nada, seja somente uma maçã. Mas o homem não. O homem é facultativamente homem, perfeito como deveria ser. Para o homem, ele pode escolher entre ser bom e ser mal, entre ser certo e ser errado. O homem tem essa opção. E quando o homem está diante de uma negação, aí é que o bicho pega. Porque basta dizer a alguém que isto é proibido, para dar uma vontade maluca de fazer aquilo que é proibido. E é a partir desse momento que nós estamos diante de uma crise psicológica do novo homem, no seu lugar, que ele vai contrariar a lei de Deus. E em contrariando a lei de Deus, ele paga o preço de contrariar a lei de Deus. Ele perde a boquinha, ele sai do paraíso, a mulher vai parir agora com dor, o homem vai trabalhar e vai ganhar o suor do seu rosto, e a cobra vai rastejar, mordendo o calcanhar da mulher, que vai pisar na sua cabeça. É bem bacana esse final feliz. E quando termina essa história, obviamente que ainda tem um capítulo extra. É que os filhos desse casal, eles não se entendiam muito bem. E obviamente que eles vão dar origem a uma geração de pessoas desajustadas. Caim, com muita raiva do seu irmão, ciúme, etc., dá uma pedrada na cabeça do irmão e mata. Mais uma vez aparece Deus na legislatura da terra e diz: eu vou marcar Caim. E se alguém pegar Caim, eu vou vingar Caim 7 vezes a minha vingança. Ele quem vai sou eu. A partir desse momento, Deus está colocando leis para que o homem se submeta. E essas leis, obviamente, que eram leis danadas. Se você não cumprir, o bicho vai pegar para você.
A partir desse momento, Deus tem uma ideia. Não gostei da minha criação. Não gostei. A criança, quando desenha uma borboleta e a borboleta não fica boa, ela rasga o papel e joga fora. Deus fez a mesma coisa com a sua criatura. Quando ele viu que não era boa, ele resolveu apagar a terra. E resolveu fazer isso através de um dilúvio. E chamou Noé. E disse: Noé, faça aí um ferry-boat desse, igual aí o que atravessa para Paris. Não atrase, que a chuva vai chegar na hora. E bota os bichos tudo dentro e carrega esses bichos para algum lugar que eu vou acabar com a humanidade. Esse é o segundo pacto. Depois daí, obviamente que a terra vai ser repovoada e por pessoas que continuam praticando os seus próprios erros. Ele vai fazer mais um pacto. E esse pacto agora é um pouco mais direto. É um pacto com Abraão. E ele vai chamar Abraão e vai dizer: Abraão, meu filho, sua geração vai ter que tomar conta desse paraíso que eu criei. E você vai ter filhos e vai fazer tudo. E Abraão então vai fazer exatamente isso. A partir do momento em que Abraão cria essa ideia etnocêntrica de que apenas um povo seria salvo da humanidade, Deus faz um pacto com parte da sua criatura. Parte das criaturas criadas por Deus estão agora sob a égide da sua proteção divina. Não deu certo também. Ele vai fazer mais um pacto, o pacto da Palestina. E ato contínuo vai fazer mais um, agora com Moisés. Não adiantou a chuva, não adiantou a sedução da maçã, não adiantou as outras coisas todas, o maná, nada disso. Agora é escrito. Porque se você não presta atenção no que eu digo, presta atenção no que eu escrevo. E vai fazer uma cena absolutamente hollywoodiana, vai encher uma montanha de fumaça e fogo, e vai botar todo mundo boca aberto, e Moisés vai descer do monte com 10 leis. Em hebraico, o decálogo tem 613 letras. Para cada letra foi feita uma lei. 613 leis que compõem a Torá. Então essas leis, elas vão desde aquelas leis do decálogo até do tipo: se antes de comer você tem que lavar as mãos, porque senão você morre, Deus mata. São essas leis que começam a dar um ordenamento jurídico à nação humana. É a partir justamente desse conceito de lei divina que o homem começa a depreender o seu próprio direito. O direito da relação dele para com o outro. Quem achar que o Velho Testamento é obsoleto por conta das suas 10 leis, tem que olhar direito as 10 leis. Porque do 1º ao 4º mandamento, Deus se refere a si mesmo, o amor a Ele. Do 5º ao 10º, Deus agora está falando do amor entre os homens. Isso depois será traduzido como amar a Deus e amar ao outro e a si mesmo. Está lá nos 10 mandamentos. Por que está somente 10? Porque aquele povo só entendia 10. Se tivesse 12, seria um pouco mais difícil. Então 10 está bom. Moisés e sua turma de legisladores do Congresso fizeram 613 para simplificar um pouco mais as coisas. Vai surgir aí agora um novo pacto. Só que agora é um pacto diferente, porque é um pacto de releitura da própria lei. É Jesus. Quando Jesus chega, ele diz: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim dar cumprimento. E dar cumprimento para Jesus não era simplesmente refazer a lei. Porque ele diz: ouviste antes, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amar aos inimigos, bendizer aos que vos maldizem, e orai pelos que vos perseguem. Então, quando a gente olha isso, diz: Jesus está desdizendo
o olho por olho e o dente por dente. O olho por olho e o dente por dente tem como origem a Mesopotâmia, a Babilônia. Esse código era o código de Hammurabi. Um código que tinha como princípio: se eu lhe fizer alguma coisa, você tem que fazer comigo proporcional ao que eu te fiz. E lá nas Escrituras, nós vamos encontrar um dos filhos de Jacó chamado Lameque. Lameque, ele era um homem que tinha 2 mulheres. E essas 2 mulheres, ele quis dar uma parecida para as 2 mulheres. E disse: ouça aí, mulheres de Lameque, o que eu tenho para lhe dizer. Sou danado. Um rapaz pisou no meu pé e eu matei ele. O outro me arranhou e eu matei ele. É assim comigo. São as 7 vezes de Caim e as 70 vezes 7 de Lameque. E aí a gente vai dizer: nossa, eu já ouvi isso com outras palavras, de 7 vezes 70. Mas agora não era mais Lameque, agora era Jesus, que dizia: perdoar 70 vezes 7. Quando foi perguntado: eu vou perdoar o meu inimigo 7 vezes? Olha aí Caim, não, 70 vezes 7, olha aí Lameque. Então, na verdade, o código do olho por olho e o dente por dente, ele ainda existe hoje. Quando você pega o código penal e você vai ver lá a proporcionalidade da pena, é exatamente isso. Você não pode dar uma pena a alguém maior do que o crime que ele cometeu. E obviamente que essa é uma medida de sabedoria entre homens que não têm ainda os princípios de equidade bem estabelecidos na sua cabeça. Precisa de leis um pouco mais claras e talvez leis um pouco mais, uma linguagem mais acessível. Então, quando diz olho por olho, dente por dente, o que Gandhi vai dizer: de olho por olho, de dente por dente, nós vamos ficar uma nação, um mundo de cegos e vagueiros. A partir dessa ideia da proporcionalidade e a partir desse novo ensinamento de Jesus, nós vamos caminhar para uma nova situação da lei. A igreja nascente do século IV, ela passa a ser propriedade do Império Romano. E o Império Romano tinha uma lei muito bem feita. Ordenava muito bem a questão dos direitos. Embora tivesse coisas incríveis, como a questão da forma de recolher os impostos, o próprio esquema lá dos homens que comandavam tudo. Então isso daí, do direito romano, era o que cabia naquela época. Mas, por outro lado, a sua organização dava um bom respaldo para a criação de um código de leis. Esses homens que começam a pensar nesta nova nação, num Estado teocrático cristão, que seria a partir de agora um Estado fundamentado nas leis estabelecidas pela cristandade. Esse Estado teria uma nova lei, um direito canônico, um direito que emergiria desse Estado canônico a partir de algumas origens e de alguns homens. Estes homens compunham a chamada patrística, que era a primeira igreja, os primeiros pensadores, aqueles homens que estavam ali compondo o código das igrejas. Dentre esses homens, haviam 2 muito interessantes. Um se chamava Orígenes e o outro Augusto. Augusto nasceu no dia 13 de novembro de 354, em Tagaste, na Numídia, na África, filho de Mônica. Um homem absolutamente curvo. A cabeça de Augusto era um absurdo, um futucar imenso de coisas. E Augusto foi platônico, neoplatônico, ele foi estoico, ele foi maniqueu, ele foi tudo. Porque ele buscava respostas às suas indagações. Ele também tinha uma outra característica: ele gostava do reggae. Pensa, um cara que gostava de uma farra era Augustinho. Olha o nome dele. Lembra logo da grande família,
meu Agostinho, toma juízo, meu filho. E a cabeça do Agostinho estava ali no fogo terrível. O que acontece com Agostinho? Agostinho um dia vê um homem lendo uma escritura e ele cai. E é isso que eu preciso para me consertar. É dessa maneira que eu vou tomar essa fera que quer o prazer dentro de mim e vou deixar a minha filosofia brotar a partir deste ensinamento que eu estou vendo aqui agora. E ele a partir daí se torna um grande pensador da igreja, e grande parte do que temos hoje da igreja católica vem de Agostinho. Agostinho ele vai começar a pensar, e ele está por volta de 410 na África quando recebe uma notícia: Larico e os visigodos invadiram Roma. E ele vai fazer uma pergunta: como assim? Aquele império vai ruir? De que jeito vai acontecer isso? Não. Ele começa a ter uma ideia de que os impérios humanos, todos eles nascem e morrem. E por quê? Porque nascem e porque morrem os impérios. Ele vai descobrir que existem, na verdade, duas cidades, criadas por dois amores. Dois amores criaram duas cidades. Uma cidade de amor aos homens, que é a cidade dos homens, e uma outra cidade de amor a Deus, que é a cidade de Deus. O que é a cidade de Deus? É a cidade onde imperam os princípios da igualdade, da justiça, da beleza, da ordem, da razão. É onde os homens vivem em paz. E a cidade dos homens é a cidade da concupiscência, do orgulho, da vaidade, dos males humanos. A cidade dos homens é passageira, a cidade de Deus é eterna. Mas a cidade de Deus, ela é peregrina na cidade dos homens. Por que a cidade de Deus é peregrina? Porque ela está aqui para resgatar os homens que estão na cidade dos homens para a cidade de Deus. É exatamente o papel daqueles que são fundadores ou habitantes de uma cidade de Deus, está na terra para cooptar humanos, para levar para a cidade de Deus. É a versão agostiniana do reino de Deus, da César é o reino de Deus. Da forma como o homem chegará ao reino de Deus e, consequentemente, à salvação. Esse homem brilhante vai estabelecer que, a partir de dogmas, de procedimentos que ele trouxe da patrística, o homem vai conseguir ir para a cidade de Deus. Quem quiser pensar que isso morreu, é só olhar um pouco do que nos prometem algumas doutrinas, algumas religiões. Nós estamos falando de uma hipótese de dois reinos, de uma dicotomia entre o bem e o mal, convivendo para que o bem vença o mal no final. Esta cidade de Deus, ela seria criada pelo amor a Deus e pelo desprezo do homem, e a cidade dos homens pelo amor ao homem e o desprezo a Deus. Por isso, passageiro. Mas tinha uma coisa com Agostinho: ele defendia a sua igreja e, portanto, na sua igreja ela seria a condutora deste homem indo da cidade do homem para a cidade de Deus. É através dos procedimentos da igreja que o homem vai sair daqui para lá. Fora da igreja não existe salvação. Quem é o grande general dessa mudança? Quem é o grande gestor desse Estado universal? O Papa. O Papa é o grande gestor desse processo. E agora eu tenho um direito canônico que tem como origem o Papa, os concílios, os costumes, a questão de Deus e também o direito romano. Então entra a lei de Deus, entra costume, entra um monte de coisa, e eles vão montar agora um caldo em cima de um Estado fundamentalista teocrático.
Quando a gente fala hoje de um Estado fundamentalista, a gente pensa que Estado fundamentalista é coisa de Maomé. Não, é não. Estado fundamentalista é todo Estado fundamentado em uma ideia que não precisa de outra ideia. Então, no Estado fundamentalista, não precisa de outras leis, só estas. Então, as leis eram as leis divinas misturadas com as leis de costumes, etc. Ah, mas tem o direito romano? Não. O direito romano entrou aí simplesmente como uma ideia para se ganhar politicamente o espaço daqueles que ainda não acreditavam muito nessa hipótese. Até do direito germânico, eles vão herdar toda a parte de posses da terra, que é uma coisa rica do direito romano. Mas nem todos os costumes iam entrar aí. Por exemplo, os germânicos tinham uma tradição de que o servo, quando casava, a primeira noite era do senhor. Isso não entrou na lei, óbvio. Mas o que dá origem a esta nova sociedade é que, em posição dessa lei, as cruzadas varreram o mundo e a Inquisição queimou muita gente. Porque ou você era dessa lei, ou você era um proscrito. E homens foram para a fogueira simplesmente porque não rezavam nessa cartilha. E obviamente que quando a igreja se apoderou do cristianismo nascente, botou a cabeça do homem em cima dessa história toda e esculhambou foi tudo. Porque se criou agora um código divino misturado com coisas do homem, com coisas eventualmente de Deus. A gente para pensar onde é que isso chega no tempo de hoje. E a gente vê que no ano de 1857 um novo Deus aparece para a humanidade. Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Não é mais um senhor de cabelos brancos, de olhos vermelhos, de roupa branca sentado no trono, guiando o destino dos homens. Agora é uma força suprema. Lá os gregos diziam que isso era um logos. Lá eles diziam que existia essa força que ordenava a maçã ser maçã e o homem ser um homem. E agora esse Deus é resgatado das cinzas e ele vira de novo a essência da divindade. E junto com esse Deus vai aparecer agora um conjunto ordenado de princípios e leis, que diferentes daquelas leis que são apodíticas, aquelas leis que são do tipo faça não faça, são leis naturais. Agostinho dizia que existia, Tomás de Aquino diziam que existiam alguns tipos de leis. As leis eternas, que não acabam nunca, dessas derivam as leis divinas, que são aquelas que são reveladas ao homem através de Deus. As leis naturais, que são aquelas que estão no homem, imputadas por Deus, e a lei dos homens, derivada das leis de Deus. Mas nós vamos ver um outro tipo de lei. Uma lei que dá muito mais para Isaac Newton do que uma lei para Agostinho ou para Tomás de Aquino. Essa lei que aparece agora é uma lei diferente, que diz que as leis que estão aí e que regem o comportamento do universo são leis evidentemente naturais. São leis eternas, que não podem ser revogadas. E leis que são aplicadas em qualquer lugar do universo. Qualquer lugar que você for, essa lei é exatamente a mesma lei. E essas leis dizem o seguinte: se eu largar isso aqui, vai cair e vai quebrar. E qual é a consequência disso? Eu vou ter que pagar um desses para a Sueli, porque não é meu, é da casa. É a consequência. Mas está na minha mão, eu posso largar a hora que eu quiser, sabendo que se cair, vai quebrar. Ninguém me proíbe de largar, só a minha consciência, só a minha razão, só o meu juízo me impede de largar. Se eu fosse um menino maluquinho, largava agora. Mas como eu tenho um pouco de juízo, eu vou botar aqui em cima, senão daqui a pouco cai.
Essa é uma lei natural. Uma lei que diz que qualquer objeto largado do espaço vai ser atraído para o centro da Terra. E ela é irrevogável. Não dá para dizer vou revogar a lei da gravidade, porque não tem poder sobre a Terra capaz de fazer isso. Essa lei é a mesma lei que rege o nosso comportamento, que rege as nossas vidas, que rege o nosso destino. E é aí, justamente aí, que os Espíritos vêm dar uma outra explicação sobre como funciona o ordenamento das leis. Agostinho, voltando a ele só um pouco, ele não era um homem assim, obtuso. Ele não ficou vidrado na ideia do cristianismo. Ele entendia o mundo da paz perfeita. O mundo da paz perfeita era aquele mundo onde os homens se respeitassem mesmo sem leis. Era um mundo que não haveria limites para o comportamento, exceto a consciência, que seria boa. Portanto, o ideal de Agostinho era que o mundo fosse tão bom que não precisasse de lei nenhuma para que os homens pudessem fazer o bem. Estamos agora diante de uma outra perspectiva muito igual. Estamos agora diante da perspectiva de que vamos caminhar para uma sociedade de anjos e que estamos em processos de transição e que, portanto, esses processos de transição eles nos trazem a ideia de que eu tenho infinitas possibilidades e infinitas oportunidades. E é justamente aí que reside o conceito da bondade e da perfeição divina. Porque quando a gente olha a vida, e isso aí Nietzsche não conseguiu resolver, quando ele disse que não existia a promessa futura, que o homem tinha que se contentar com o agora, ele dizia simplesmente que nós não temos possibilidade nenhuma de crer em algo que não existe, que não podemos tocar. E para ele, o homem tinha que encontrar felicidade agora, no eterno presente. Essa não era uma boa proposta para a humanidade, porque a humanidade embarcou nisso e acabou no Rivotril. Foi a melhor transcendência do homem, foi o Rivotril. Porque já que não tem Deus para resolver meu problema, doutorzinho vai resolver. Taxa preta de cara dele. Não bate isso. Metade da população da França é hoje de gente que não acredita em Deus. E você diz assim, mas que absurdo. Que país proscrito. Não. Eles estão se reinventando. Porque agora eles estão buscando a espiritualidade do ateísmo. E eles vão... Sconfield vai dizer que é possível a um homem ateu, sem religião, ser um homem bom. E é verdade. O homem não precisa de religião para ser bom, para ser justo, para ser uma pessoa que respeite o outro. Ele tem que ter isso dentro da sua essência, sem que ninguém lhe proíba. Porque se uma lei, um país que é cheio de lei, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. Então, se essa ideia de quantidade de letras, funil de leis, no Brasil deve ter sido umas 2 milhões de letras lá no Decálogo, a tradução do português. Então, esse país que vive em paz não quer dizer que seja um país de pessoas pacíficas. É um país de pessoas controladas, é o máximo que você pode dizer. Porque se largar a lei, é a bandalheira. Se a polícia entrar em greve, vamos saquear supermercado, vamos assaltar as coisas, vamos quebrar a flor da barra, vamos fazer tudo. Porque é isso que faz a natureza humana quando não tem o olhar da punição ainda. Mas um dia nós seremos anjos. Assim diz a música, vamos trabalhar e aproveitar. Porque é nesse caminho que aparece agora a bondade de Deus, porque eu vejo ali uma pessoa que não tem as pernas e o outro tem as pernas. Mas o que não tem as pernas é doido para andar, e o que tem as pernas está doido para descansar. Ninguém está satisfeito com o que tem. E a gente diz assim, mas esse Deus
tem juízo. Como é que um Deus ordenador do universo faz o negócio dele? Tira as pernas de quem quer andar e bota a perna em quem não quer andar. É justamente aí que nós vamos encontrar a perfeição da nossa própria construção. O homem não foi criado perfeito, porque perfeito significa feito por completo. Não teria aprendizado e, portanto, não valeria de nada. O homem foi criado simples e ignorante enquanto espírito. Estou falando do homem espiritual, pelo amor de Deus. Foi criado simples e ignorante para que, a partir do seu processo de vivência em uma carne, ele começasse a aprender de fato o significado da palavra consciência. E é aí que entra a justiça divina. A justiça divina entra no sentido de balizar essa relação minha com a minha própria vida, com a minha existência infinita. É dentro dessa minha relação com o infinito, com a eternidade, que eu me tornarei um anjo. Pode ser um pouco mais rápido, pode ser um pouco mais lento. Quando a gente olha lá no Evangelho, vamos ver a parábola dos talentos. Aí a gente diz assim, mas é um negócio de dinheiro que tinha lá. Não é. Ali está dizendo que um homem que tinha 10, que dobrou, foi ótimo. O que tinha 5, que dobrou, foi bom também. Observe que dobrou metade, e foi bom, igual, porém não foi o mesmo. Mas o que não fez nada com o que recebeu, esse foi ruim. Se ele tivesse entregue 2, teria sido bom também. Mas ele enterrou o 1 que recebeu, e a partir daí, ele não foi digno do reconhecimento, do mérito por ter guardado. E nós chegamos aqui com saúde, com inteligência, com vitalidade, chegamos cheios de alegria e não ficamos bem, porque não tem um carro do ano, não sou meu louro, não tenho uma barriga de tanquinho, não tenho 2 metros de altura. Ninguém está satisfeito com o que tem. É um talento jogado fora. Porque quando você vê uma pessoa assim as pernas, usando aquelas próteses e ganhando medalhas e conquistando e batendo recordes, você diz, nossa, tem alguma coisa do ser humano que gente, um consegue, todos conseguem. Foi para isso que Jesus veio à Terra. Ele não foi um emissário de psicofonia, nem de outro tipo de mensageiro. Ele veio para viver e veio transformar os seus apóstolos para dizer, se eles podem, qualquer um pode. E aí a gente hoje vê os casos de superação de pessoas que vencem os obstáculos das suas vidas com determinação, acreditando no seu potencial, e a gente ainda fica achando que nós não valemos nada, porque a gente não tem o que a gente gostaria de ter. Mas a gente precisa saber que dentro do conceito da justiça divina, nós temos exatamente o que nós precisamos ter. Nós nascemos numa casa que é exatamente a casa que nós precisamos nascer. Nós nascemos na família que é exatamente a família que nós precisamos ter. Porque aquelas pessoas que estão em volta de nós são as pessoas que conosco, ao longo de diversas vidas, criaram vínculos, não necessariamente vínculos bons. E a oportunidade agora é desse conjunto familiar resolver os meus problemas. Aí a gente diz assim, mas é tão difícil aumentar aquele cunhado, é tão difícil aumentar aquela sogra. Mas se você não aumentar agora, meu irmãozinho, depois volta de novo. E volta de novo, depois volta agarrado um no outro aqui do lado, sabe o que é? Não é brinquedo não. Isso não é cachê. Isso significa exatamente o que a gente faz com os nossos filhos. Quando ele não aprende a lição de um jeito, você dá um outro exercício, tenta explicar de outra forma. Mas eu venho aqui agora cheio de dons, de dotes e de talentos, e não aproveito os meus talentos. Quando eu voltar de novo, faz sentido eu trazer tudo de novo? Igual? Não. Porque se desse jeito eu não aprendi, agora eu vou ter que aprender de outro jeito. E é dessa forma que
A partir dessas experiências de consciência que nós vamos nos tornando anjos. O objetivo das encarnações não é punição, como a gente diz. Está todo mundo aí ligado na novela das 7, querendo ver a virada do século XX. Aquela moça que vai agora ser obsessora da outra. Qual é o nome da novela? Além do tempo. Está todo mundo pensando onde é que a condessa vai parar. Em que esquina ela vai pedir esmola. Não é castigo, gente. Não é castigo. Quem se coloca na posição de pagador de promessas somos nós mesmos. Porque a gente é muito difícil julgar o raciocínio de um espírito estando no corpo. Platão dizia isso, Sócrates morreu falando isso. Que o corpo era o grande inimigo do espírito. Então, quando agora você está no corpo, é difícil imaginar o que seria um raciocínio de um espírito. Mas o raciocínio do espírito é despido do ego, ele é ele em plenitude com todas as suas curvas. Então hoje eu chego agora e posso mentir para vocês todos, fingindo que sou alguém, e vocês vão acreditar em mim. E tem muita gente na terra que faz isso. Mas eu, se fosse o espírito, e vocês tivessem a capacidade de me enxergar tal qual eu sou, jamais eu poderia mentir para vocês. Primeiro, porque o espírito se comunica pelo pensamento e pelas vibrações. E depois carrega no perispírito todas as marcas das suas dores. Então não dá para mentir. E quando você se vê diante do sofrimento que você tem ainda, daquela mazela espiritual que é você, e você vê a oportunidade de ouro que você ganhou de estar naquela casa daquele jeito, que seria a melhor forma, mais carinhosa forma de resolver os seus problemas, e você simplesmente dormiu, você simplesmente esqueceu. Aí o arrependimento bate na cabeça, e aí começam a vir as provas voluntárias. Aí eu vou nascer sem mão. Eu vou nascer sem mão porque quando eu nasci com a mão eu matei minha namorada de ciúme. E aí, como nós temos na mente, plasmando no perispírito todo o nosso desejo, o nosso perispírito forma um corpo com as nossas vontades. E aí quando nasce aquele corpo que está ali agora passando por um problema, a gente vê que ali há uma necessidade, uma vontade, um desejo de reparação. Eu vejo mães que têm filhos com paralisia cerebral, eu fico admirado de ver a capacidade de superação do amor do homem. Mães pobres que param de trabalhar para se dedicar aos seus filhos. E eu fico pensando no acerto espiritual dessas duas criaturas. Mãe, eu vou descer, e vou descer num corpo tão ruim, que eu vou tirar de mim as culpas que eu tenho, eu vou me livrar desse pesadelo que é viver dessa forma no plano espiritual. Mas mãe, eu só vou, é com você, porque eu sei, mãe, que você não vai me abandonar quando eu precisar. A mãe disse, pode vir, filho, eu a garanto. E o menino vem, a mãe acolhe. Eles são seres amados, aquele pai que carregava aquele filho na bicicleta. E quantos não fazem isso? Muitos não fazem, porque nós não somos maçãs, temos vontade. Mas depois, quando a gente faz a conta de que para eu juntar 5, 6 pessoas numa mesma casa, a espiritualidade teve que esperar centenas de anos para que aqueles espíritos estivessem agora na comunhão das suas oportunidades. A gente vê como é importante uma família. Olhar sobre a justiça divina os nossos pequenos problemas, a maioria dos nossos problemas, não é castigo de Deus.
Muita gente chega no centro e pergunta assim: minha vida está tudo errado e tal, será que tem algum encosto? Será que tem algum espírito? Será que é alguma coisa? Não fala assim, fala, será que é alguma coisa? É alguma coisa, meu irmão, você. Só, exclusivamente, você. Porque determinado nessa vida só existe duas coisas: a forma de chegar e o momento de ir embora. O que você faz entre uma coisa e outra depende do seu livre-arbítrio. Agora a gente está aqui, está atento, prestando atenção onde é que essa justiça está nos catando. Porque não tem um juiz, não existe o juízo final, não existe a pena eterna. O que existe é um processo de aprimoramento da consciência, onde o indivíduo se autopune pelas suas próprias incapacidades de fazer o que tinha que fazer. Então, quando você olha em volta de você, que você vê os enroscos, você diz assim: já sei mais ou menos o que eu vim fazer aqui. Quando vê as encrencas que estão em volta, você diz: a minha missão está por aqui. Os problemas morais do homem são criados pelo homem. E nós podemos carregar daqui mais um pouco. Voltar não. Mas carregar nossa mala de mais pedras, sim. Porque toda vez que eu vejo aquela passagem da porta estreita, eu me lembro disso. Me lembro de Stártelos, o homem da sacola vazia, que gritava quando abria a sacola. E o pobre do menino que andava com ele o tempo inteiro, curioso para saber o que tinha na sacola de Stártelos. E Stártelos dava um grito, fechava e dormia. No dia que Stártelos morreu, o menino correu para abrir a sacola, por ver o que é que fazia Stártelos gritar tanto. E quando abriu, a sacola estava vazia. Porque somente quem sente sabe o tamanho das suas pedras. Para Stártelos, a sacola estava cheia de pedras. Para o menino, não. É individual. Então, quando nós estamos agora carregando as nossas pedras, a nossa missão é nos livrar das pedras para passar por uma tal de uma porta estreita, que se eu tiver cheio de mochila, eu não passo. Se eu tiver com um carro, não passo. Se eu tiver com minha casa, eu não passo. Com meus discos, os meus livros, eu também não passo. Isso eu não estou nem falando de filho, de mulher, de periquito, de papagaio. É desapego. A partir do momento em que eu exercito o desapego, eu estou me sintonizando na justiça divina, que ela não pune ninguém, apenas estabelece nas suas leis que se eu desequilibrar o sistema desequilibrado age sobre mim. Isaac Newton. Toda ação corresponde a uma reação. Então, quando eu desequilibro o meu sistema me desequilibra. Joga uma pedra em cima do lago mais calmo que você vai ver o turbilhão que acontece nas águas. Se você continuar jogando pedra, o lago nunca vai ficar calmo de novo. Então, se você quiser acabar com os problemas da sua vida, pare de jogar pedra no seu lago. Pare de criar problema para você mesmo. Se o problema é a posse, desapega. OLX. Desapega. Desapega para ser feliz. Desapega para não sofrer. Porque no livro O Céu e o Inferno, que agora completou recentemente 150 anos, a gente vai encontrar lá o Código Penal da Vida Futura e a 33º artigo, ele está na lei oriental. Ele é o conjunto das 4 nobres verdades do Buda. Exatamente. Primeira derivação. O sofrimento, ele é inerente à ignorância do homem que se apega ao que não lhe pertence. Segundo, todo homem pode se libertar desta dor a partir de um processo de transcendência e meditação, de desapego.
Então, quando nós estamos agora pensando no Código Penal da vida futura, vamos dizer, tudo no fundo é um sentir, entender por que sentir, ressignificar o que sinto e a partir daí aprender com o que sentir para não sentir de novo. Porque se eu carregar isso dentro da minha cabeça, eu vou morrer e vou carregar e vou ter que voltar de novo. E vou voltar de novo para poder agora, de uma outra maneira, fazer da forma. Se eu ganhar um trator agora, um trator com aquela roçadeira para limpar o pasto, eu deixar o trator na garagem, o pasto continua sujo e da próxima eu venho com a alicate de moer para limpar o pasto. Vai ser mais difícil. Porque a brincadeira é essa. E é assim que se estabelece o conceito da justiça divina. É assim que se estabelece a possibilidade do homem sobre a terra entender a bondade infinita do Pai, que nunca dá mais do que o que a gente pode suportar. Se alguém passa por algum problema, pode chegar no fundo do poço e dizer: eu aguento, porque foi eu, de alguma maneira, no meu desejo, no meu pensamento, que pedi para viver isso. Por que eu pedi para viver isso? Porque eu não gosto de mim? Muito pelo contrário, porque eu preciso ficar bem comigo mesmo. Aí a gente vai dizer: mas isso através da dor, não tinha um outro método, um método prático das 5 maneiras eficazes de virar um anjo, por exemplo. Um livro de autoajuda espiritual não tem. Porque o diamante, ele vai ser lapidado à base das pancadas. O ferro, ele é dobrado na base do fogo. Enquanto nós estivermos presos à matéria, é desse jeito que nós vamos ser lapidados. Exatamente como toda matéria é lapidada, pela força de outra matéria, pela força de outro princípio material. Então, se eu tiver com minha sacola cheia de coisas, eu não só não vou voar, aquela ideia de vomitar do nosso lar, sem chance, porque eu estou preso à terra, eu estou cheio de coisas. Quando eu me liberto dessas coisas, eu agora posso voar, vomitar. E posso fazer uma coisa que todo mundo deseja. Eu posso, nas graças de Deus, na justiça divina, eu posso ser feliz. Que assim seja, meus irmãos.